Graça e paz a todos os irmãos do nosso grupo Os Cinco Solas. Queridos, quero fazer aqui uma meditação, uma análise quanto a essa palavra que nós usamos muito, biblicamente ela e usamos elas também, tanto em roda de teologia e tudo mais. A palavra edificados. Qual o significado dessa palavra? Edificação, edificados, edificando-se. É uma palavra que nós usamos para um conceito espiritual de fortalecimento, solidificação. Mas essa palavra, ela pode ser usada também em todos os meios seculares. Alguém pode ser edificado no caminho que ela está traçando, no caminho que ela está andando. Existem vários tipos de caminho. Por exemplo, uma pessoa que tem desejos lascivos, desejos torpes, né? de desejos sexuais, que à medida que o tempo vai passando, ela cada vez mais mergulhando dentro da pornografia. O tempo que ela passa, os minutos que ela passa, os momentos que ela passa durante o dia acolhendo conteúdos pornográficos, conteúdos explícitos, conteúdos adultos, site, ela está sendo edificada cada dia mais dentro de um estado de total depravação. Essa palavra também ela pode ser usada para a pessoa que fofoca, que faz fofoca de tudo, que passa o dia fofocando. Ela cada vez mais vai se tornando uma pessoa fofoqueira. Ou seja, o tempo que ela passa usando todos os meios possíveis, todos os instantes fazendo fofocas, ela está sendo edificada na fofoca. Ou seja, ela vai se tornar um fofoqueiro nato. Então a palavra edificação, ela depende da questão de tempo, horário, momentos, dia, esforço, sabedoria, conhecimento e tudo que ela puder usar durante todo o dia, durante toda a semana, durante todo o mês. Tudo aquilo que ela faz, seguindo aquela linha, aquela razão, ela vai ser edificado naquilo que ela passa mais tempo fazendo. Então nós cristãos, quanto mais tempo nós passarmos lendo a Bíblia, falando de Deus, falando da doutrina, falando da cruz, falando dos cinco solas, postando mensagens, não é só viver, não é só postar, não é só publicar, não é só falar e nem escrever, mas também quando nós defendemos, e a gente defende com a verdade. Mentira, a gente defende com a verdade. Quando a gente defende uma verdade expondo a mentira, que é a heresia, que são as contradições, que são os humanistas, o egocentrismo, o antropocentrismo, né? A democracia também, porque a democracia é um conjunto de pessoas governando, enquanto nós vivemos a teocracia, que é Deus governando. E não é Deus governando nos outros, não é Deus governando exteriormente. É Deus, essa é a edificação, é Deus governando interiormente, no âmago, no ser, no espírito, no coração do ser humano, mentalmente. Então a palavra edificação, edificados, firmados, enraizados, vai depender disso aí. Eu li um certo livro há muitos anos atrás, eu acho que em 2006 ou foi 2007,
que ele dizia assim: a sua vida será tão forte ou será tão fraca, dependendo do tempo que você usa com os materiais que você trabalha, o que você mais gasta com seu pensamento, com seu esforço, com seu tempo, com seus valores e o que você mais fala. Então, a vida de uma pessoa, ela será tão fraca ou será tão forte dependendo daquilo que ela passa o dia fazendo. Então, se nós procurarmos sempre estar pensando nas coisas lá de cima, pensando em Cristo, nós não teremos tanta dificuldade para falarmos a respeito de Deus. E não é só falar a respeito de Deus, tem que saber o que falar a respeito de Deus. E para falar a respeito de Deus, temos que saber o que Deus quer que a gente fale. A gente tem que ter muito cuidado para não estar falando mentiras a respeito de Deus e Deus olhando para a gente e dizendo: você não pode falar essas coisas que eu não aprovo, essas coisas que eu reprovo. Então, para isso a gente precisa ler muito a palavra de Deus. A gente precisa ter muito em mente a pessoa Deus, o ser Deus. Aí sim, aí vem a edificação. É a edificação. E essas coisas elas vão trabalhando dentro da gente, vai trabalhando na vida da gente, porque a gente vai ruminando elas como boi com a grama, sempre mastigando, sempre mastigando. E um detalhe super importante, um detalhe muito importante, é que eu sei que a minha vida, se eu deixar de lado, se eu esquecer, se eu rejeitar, se eu não quiser fazer nada, não quiser fazer nada, não quiser ler a Bíblia, não quiser meditar, não quiser postar, não quiser fazer nada, deixar excluído tudo em relação à piedade. Sabe o que vai acontecer? Naturalmente o meu coração, naturalmente eu mesmo, a pessoa a pessoa Cláudio, naturalmente eu tenho uma natureza depravada. E totalmente depravada. Naturalmente, o meu coração, a minha razão, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha consciência, ela já é inclinada para as coisas erradas. Já é inclinada para o pecado. Então, naturalmente, eu não vou precisar ter esforço para buscar o pecado. Eu já sou inclinado para isso. É como se a graça, a cruz, o evangelho fosse uma espécie de estaca colocado na posição de um ângulo de 90 graus, escorando essa pessoa, impedindo de que ela decline, caia de vez mergulhado dentro do lamaçal do pecado. Então, edificação é isso. Edificação é isso. Não é só os momentos, não é só os instantes, não é só os horários marcados. É em tudo que fazemos. Em tudo que fazemos. Tudo que nós pudermos fazer. Eu vejo muito o irmão Silvio postando. Ele não para. Parece que ele vira 24 horas postando. Ele posta tudo que diz respeito ao culto a Deus. A doutrina, a sã doutrina, né? E denunciando também a pessoa do ser humano, ali com respeito às suas inclinações, os seus pecados, os seus erros, as suas transgressões. E aí vem a meditação do processo de como a gente pode se salvar. Se salvar, não por mérito nosso. A gente não se salva por mérito nosso. Quando eu digo se salvar, a gente se salva se esforçando, se lançando. Como diz o reino de Deus, ele é alcançado, ele é tomado por força, É que nem a questão de você fazer o exercício, por exemplo, caminhar. Só eu sei, eu sempre procuro caminhar de manhã, cedo e de tarde, mas só eu sei a força que eu faço para me levantar.
A que força eu faço para me levantar? E quantas vezes eu fui vencido por mim mesmo? Por mim mesmo. Não fica aí deitado, não vai não. É uma força que você só falta chorar. É que nem a pessoa que quer emagrecer, ela tem que vencer primeiro mentalmente. Uma força, então, a gente faz uma força extrema para tomar o reino de Deus. E isso por quê? Porque naturalmente, humanamente, simplesmente somos pecadores e gostamos de pecar. Gostamos de pecar. Naturalmente, a nossa natureza é voltada para mentir, para roubar, para pornografia, para palavrão, para ira, para raiva, para o ódio, para malícia, para tudo que diz respeito às obras da carne. Naturalmente. Aí a gente tem que fazer um esforço danado. Tá aí, uma coisa que diz respeito a amar a Deus com todas as forças. Amar a Deus todas as forças, com todas as forças. É suportar quando pisam no calo da gente, quando pisa na unha cravada da gente. É suportar. Tem que suportar com força. Suportar com força e ao mesmo tempo buscar com força. Amar a Deus com a força que tem. E aí, se nós formos fracos, o que acontece? A gente não vai. Nós não vamos. Não temos como ir, de maneira nenhuma. Nós temos algumas coisas que a gente sente mais prazer. Pessoas que sentem mais prazer em orar, pessoas que sentem mais prazer em ler a Bíblia, pessoas que sentem mais prazer em louvar, pessoas que sentem mais prazer em falar, né? E eu acho que a gente deve buscar, começando pelas coisas que você possa ter prazer, possa ter a alegria para poder alcançar as outras coisas, né? Se você tem mais facilidade em orar, em ler a Bíblia, em cantar um hino, em conversar sobre Deus, começa assim. A gente começa dessa forma e aí depois vai gradualmente alcançando outros patamares, de tal forma que, edificados sobre a santíssima fé, uma vez entregue aos santos, possamos nós nos encontrarmos e sermos achados por Deus, aprovados, não pelo homem, aprovados por Deus. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor, um bom domingo e não esqueça de fazer o seu compromisso como cidadão, a sua votação antes das 3 horas da tarde. Amém.